temos aqui a distribuição do plantel reprodutivo. Esse relatório ele é bastante interessante para você estar tirando no final do mês. No final do mês você precisa saber quantas fêmeas você tem na granja por status. Tem granja que controla, faz uma análise de estoque. Ele precisa mensalmente contar a granja e checar essa informação. Então, você vai tirar esse relatório que vai aparecer o gráfico por status para fazer essa checagem se realmente o que você fez a contagem na granja confere com o que tem no PigChamp. Aqui eu vou deixar a data 617, que foi dia 30 de junho, e eu vou deixar essa seleção que já está selecionada, que seria gráfico de barra, ciclo de fêmea, incluir lista de porcas por ciclo, gráfico de barras por fêmea por parto, e incluir a lista de fêmeas por parto. Gráfico de barra, fêmea por status, e incluir essa lista também por status. Então aqui ele vai me mostrar o gráfico e a lista. Então, vamos pedir para executar o relatório. Já está gerado. E vamos abrir esse relatório aqui. Então, aqui nós temos o resumo. Foram 1.757 porcas no plantel reprodutivo nessa data, de 617, dia 30 de junho. A média de ciclo dessas fêmeas é de 3,94. Então, o que nós temos no eixo Y esquerdo, nós temos o número de fêmeas. Eu tenho o número de fêmeas. Aqui no eixo X, nós temos o ciclo. E aqui nós temos o percentual. Então, aqui, por exemplo, nós temos fêmeas que não ciclou nenhuma vez, nós temos 4,7%. Fêmeas que ciclou uma vez, nós temos 19,7% do plantel. Fêmeas que já ciclaram duas vezes, nós temos 17,4%. Fêmeas que ciclaram 3 vezes, nós temos 12,1%. E assim por diante. Aqui nós temos um resumo. Então, nós temos 82 porcas de 0 parto, 347 de primeiro parto, 82 fêmeas de 0 ciclo, 347 de 1 ciclo, 306 tiveram 2 ciclos, 212 com 3 ciclos e assim por diante. Aqui nós temos também o mesmo gráfico, porém por parto. E aqui ele está me mostrando, no plantel de 1.757 fêmeas, eu tenho 363 de 0 parto, que representa 20,7% do total do meu rebanho. Tenho 321 fêmeas de primeiro parto, que representa 18,3% do rebanho do plantel reprodutivo. Aqui eu tenho 226 fêmeas de segundo parto, que representa 12,9% do total do rebanho. Na página seguinte, eu tenho por status. Então, aqui eu tenho o número de fêmeas e aqui o percentual de cada um desses status. Então, abortada, eu tenho 0,1%, coberta gestante, eu tenho 79,2%, coberta com resultado negativo, eu tenho 0,1%, coberta com resultado indefinido, eu tenho 0,1%, desmamada, eu tenho 3,4%, lactante, eu tenho 12,3%, lactante mãe de leite, eu tenho 0,2% e leitoso eu tenho 4,7%. Então, total, eu tenho 2 fêmeas abortada, 1.391 gestante e assim por diante. E aqui ele me mostra uma lista de todo o plantel. Aqui ele me mostra, ele está me mostrando as fêmeas de ciclo 0, fêmea que não ciclou nenhuma vez,
Olha, eu só tenho a entrada da leitoa, não tem nenhum ciclo, não foi observado nenhum cio. Depois, eu tenho as fêmeas com ciclo 1, que já ciclou uma vez, já tem uma cobertura. Então, essa fêmea já ciclou uma vez. É diferente o ciclo de parto. Eu posso ter uma fêmea de 3 ciclos e de parto 0. O parto é só quando acontece o primeiro parto. O ciclo, ela pode ciclar 2, 3, 4 vezes e ser parto 0, que no caso seria uma leitoa. Então, eu posso ter uma fêmea ciclo 0, ciclo 4, parto 0. Então, ciclo é quantas vezes ela ciclou, parto quantas vezes ela pariu. Depois, nós temos aqui a lista das fêmeas que ciclaram já 2 vezes. Então, aqui, como eu tirei o relatório em 617, ele está considerando esse ciclo, que foi em 352, e esse ciclo que foi em 502. Então, essa fêmea teve 2 montas e, nesse caso aqui, 2 coberturas. E aqui nós temos as fêmeas de ciclo 3, fêmeas que ciclaram já 3 vezes. E assim por diante. Então, esse relatório ele é bem interessante mesmo. Depois, nós temos aqui a ficha de maternidade individual. Aqui nós temos a ficha de maternidade individual e a ficha de maternidade. Qual a diferença desses 2 relatórios? A ficha de maternidade, eu vou definir a forma que eu quero que saia essas fichas. Pode ser por status coberta, pode ser por status parto esperado, pode ser só das leitoas, que é status entrada, pode ser só das fêmeas que pariram, as fêmeas que desmamaram, para descarte e brinco trocado. Então, aqui eu que escolho. Mas se eu falo que é de uma fêmea coberta, eu tenho que voltar 115 dias. Se eu falo que é do parto esperado, eu tenho que colocar uma data futura. Então, eu quero um parto esperado, por exemplo, para 618, como eu tenho backup até junho, eu vou colocar para 618 a 648, que seria os partos para julho. Aqui eu vou pedir para ele ordenar para mim por identidade o formato do histórico da ficha de POC. Eu vou pedir padrão. Número de fichas de maternidade por página. Eu vou mostrar 2 fichas por página. Então, eu quero uma ficha com 66 linhas. Eu quero que apareça 2 fichas. Eu tenho aqui depois os outros formatos que eu vou estar mostrando também. E dias ação pós-cobertura, eu vou deixar 21 dias, 35 e 115. Então, aqui ele vai me mostrar, partindo da data de cobertura, por exemplo, se essa fêmea foi coberta na data de 400, com 21 dias, qual a data que seria? 421. Com 35, qual a data que seria? 435. Com 110, qual a data que seria? 510. E aqui, a segunda, identidade para exibir. Aqui está a tatuagem, mas pode ser qualquer uma dessas aqui. Eu vou deixar a tatuagem mesmo. E aqui, se eu quiser colocar algum comentário na ficha. Por exemplo, eu vou informar aqui, descartar após o parto. Um exemplo. Então, aqui eu vou tirar essas fichas. Então, eu vou clicar aqui, executar o relatório. Aqui está gerada a ficha. Então, aqui nós temos um resumo. Esse resumo sempre vai ser dos últimos 5 partos. Então, aqui nós temos a identificação da fêmea, que seria o brinco, a tatuagem, a locação dessa fêmea, onde ela está, no barracão 1, sala 1, baia 4,
A linha genética da fêmea, que é um acambro. O último evento foi uma cobertura e essa cobertura ocorreu em 519. A linha macho, a idade desse macho, ele tinha 1 ano e 6 meses. O nascido vivo ano deu 47,64 e os desmamados por ano deu 28,9. Aqui eu tenho o ciclo ou parto da fêmea, o macho que cobriu a fêmea genética, o intervalo entre partos, no caso essa fêmea que é uma fêmea de primeiro parto, não tem intervalo entre partos. Cobertura monta IA foi uma monta para uma cobertura. Alertas aqui eu não tenho nada. Período de gestação 115. Aqui eu tenho nascidos vivos 15. Natimorto 0, mumificado 0, transferência foram 4 positivas e 2 negativas. Morte de leitão foram 6. Desmamados 11, abaixo do padrão 0. Peso médio nascido 1,4. Peso médio de desmamado 6,1. Índice de produtividade da porca fechou em 117,30. Período de lactação 24. Idade do desmame 24. E aqui aparece o histórico do macho. Ó, o macho usado foi um AGPIC 337. O funcionário foi o CP. Data da cobertura foi em 519, a data esperada do parto é 613 e com 21 dias, 519 mais 21, 540. 519 mais 35, 554. 519 mais 110, 629. E aqui está aquela observação que eu coloquei, naquela parte branca, descartar após o parto. E aqui aparecem as outras fêmeas. Esse aqui é meia página. Então, na mesma página, eu tenho 2 fichas. Então, aqui é a mesma coisa. Vamos ver se tem uma fêmea que tem mais parto. Ó, aqui já tem uma fêmea que tem mais partos. Então, como eu disse, sempre vai aparecer o histórico dos últimos 5 partos e a média. Então, o que a gente vê de diferente nessa ficha que teve mais partos? É uma fêmea de 9º parto. Então, vai aparecer para mim sempre os últimos 5 partos, um resumo desses últimos 5 partos e a média. E aqui o intervalo entre partos. Ó, no 5º parto, no 6º parto, no 7º, no 8º, no 8º, no 9º, e a média fechou em 142. Então, quer dizer, nos partos anteriores, o intervalo entre parto foi maior que 140, para ter fechado aqui em 142 dias. Então, qual a diferença dessa ficha para essa ficha individual? Aqui na ficha individual eu vou pedir fêmea por fêmea. Ali eu posso pedir para listar todas as fêmeas de acordo com o status. Então, fêmea individual eu tenho que saber quem é a fêmea. Então, eu vou digitar aqui a fêmea azul 4750 e vou dar um Enter. Quando eu der o Enter, eu venho aqui, formato da ficha, eu deixei aqui padrão, número da ficha de maternidade, mostrar 2 fichas por página. Aqui eu vou deixar a próxima ficha. E vou deixar aqui vou deixar o formato padrão. Aqui eu não vou colocar nenhuma observação e vou pedir para rodar esse relatório. Então, aqui saiu o relatório. Então, aqui saiu uma ficha só e individual. Eu pedi somente uma ficha. Vamos pegar mais uma outra identificação aqui e pedir mais de uma. Eu vou pedir a azul 5000 também. Então, vamos lá na ficha individual. Eu vou pedir a ficha azul 4750, vou dar Enter, e a fêmea azul 5000. Ok, vou pedir para executar. E aqui eu pedi a ficha de um formato diferente.
Então, olha só, aqui eu pedi o formato mini formato e formato de entrada, porque aqui eu posso fazer as anotações na própria ficha. Então, ao invés de eu ter um outro formulário, eu posso usar o próprio formulário do PigChamp. Então, aqui eu tenho um resumo dos últimos partos dessa fêmea. E aqui embaixo, na mesma folha, eu tenho o lugar para o formulário para informar barracão Saribaia, a data do parto, quantos nascidos vivos, natimorto, mumificado, peso da leitegada, identificação da leitegada, a transferência, a data da transferência, o número de animais que eu transferi, positivo ou negativo, para a porca, qual a porca que recebeu esses leitões, a data dos leitões mortos, quantos leitões, qual foi a causa, a data do desmame, quantidade de leitões, peso do desmame e quando essa ficha voltar para a gestação, os dados da nova cobertura dessa fêmea. Então, eu tenho essas duas opções. Para eu trabalhar com a ficha com formulário com formato mini formato, que seria essa opção, mini formato, próxima ficha, ou trabalhar com formato de entrada. Nesse caso, eu marco padrão, o formato entrada. Então, essa é a diferença de eu estar trabalhando com a ficha individual e a ficha de maternidade. Ficha individual, eu tenho que saber qual a fêmea, qual a identidade da fêmea, para eu poder estar lançando aqui. E ficha de maternidade, eu só tenho que saber qual o status que eu vou querer. Se é o status coberta, se é um parto esperado, ou qualquer um desses aqui. E em qualquer uma dessas duas fichas, eu posso definir o formato que eu quiser. Tanto o formato para entrada ou o mini formato, que seria 2 fichas por página. Aí, nesse caso de 2 fichas por página, não tem como eu lançar os dados de parto e desmame, de cobertura posteriormente.